Na semana passada disse-vos que estava a começar, ou que ia começar a ler A History of Water e não tive muito tempo para avançar, é verdade. O Matias fez anos, tive um fim de semana, o Matias, o meu filho mais novo, fez anos, tive um fim de semana bastante animado, mas li umas páginas e, curiosamente, encontrei logo na primeira página, bem, isto é um livro sobre duas personagens portuguesas, portanto eu vou, claro, encontrar muitas referências a Portugal, mas uma das mais curiosas foi, logo na primeira página, a referência a Alenquer, que foi a terra de nascimento de Damião de Góis, que diz logo no livro que está a meio-dia de distância de Lisboa. Claro que percebemos logo nós portugueses que estamos a falar da época e não de hoje. Talvez uma pessoa que não conheça muito bem Portugal poderá ficar um pouco indecisa se esta referência se remete para a época de Damião de Góis ou para a nossa época. Mas para nós é claro que é da época de Damião de Góis. Não demora meio-dia a chegar a Alenquer, a não ser que a pessoa... de Lisboa a Alenquer, a não ser que a pessoa... sim, estamos a falar de Lisboa a Alenquer, é o que diz a primeira página. Mas estava a dizer, não demora meio-dia, a não ser que a pessoa vá muito devagar, vá de bicicleta, não sei quanto tempo é que demoraria de bicicleta, mas enfim, isso agora não interessa. Estou aqui um pouco às voltas para dizer que nós às vezes temos... isto é mais um daqueles exemplos de como as viagens eram muito mais lentas. Falei disso ontem, quando disse que as terras tinham todas horas subtilmente diferentes. O que contava era mesmo o sol, por isso não havia propriamente uma hora legal, e isto não era um problema porque as viagens demoravam tanto tempo que as pessoas iam devagarinho adequando-se à nova hora. Não era preciso haver horários de comboios, não era preciso haver horários do autocarro, não era preciso acertar horários para conversas ao telefone, não era preciso nada disso. Para uma pessoa conversar com outra pessoa, tinha de lá ir. E a própria viagem acabava por resolver o problema das horas. Este é um daqueles anacronismos subtis, se quisermos. Aquelas pequenas diferenças entre o passado e o presente que nós não notamos assim tanto. Ou seja, nós notamos diferenças muito óbvias da roupa, da linguagem, as línguas são obviamente diferentes, mas há depois outras coisas que mudam mentalmente e até na própria língua e que nós temos mais dificuldade em perceber. E também nos próprios conceitos com que nós vemos o mundo, como é famosa a frase do Go-Between, o passado é um país estrangeiro, e é mesmo um país estrangeiro na língua, nos hábitos e na forma de ver o mundo. Provavelmente é bem mais estrangeiro o Portugal de há 500 anos do que qualquer país estrangeiro aqui à nossa volta. Por exemplo, vou dar um exemplo de mais um anacronismo subtil. Isto, reparem, eu estou a começar o livro e já estou aqui cheio de... É o que os livros bons fazem. Estou a presumir que é um livro bom, até agora parece-me ser. Mas os bons livros põem-nos a pensar nas coisas e põem-nos a parar, a pensar. No fundo, um bom livro às vezes demora muito tempo a ler. Ou não, depende do livro. Mas pronto, mas estava a dizer, anacronismos subtis. Temos, por exemplo, a palavra país. É claro que nós sabemos o que é um país hoje. Um país é uma unidade política, soberana, que tem o mesmo tipo de soberania dentro do seu território que qualquer outro país. Os países são, de certa maneira, iguais uns aos outros perante, entre aspas, a lei internacional. Luxemburgo é tão soberano perante o seu território como Portugal. Ora, isto... Há 500 anos não era assim, havia diferentes tipos de relações entre países, havia países com mais poder, havia países que exerciam poder sobre outros, e atenção, não se usava sequer a palavra país, tínhamos reinos, tínhamos principados, tínhamos grão-ducados, tínhamos muito, ou seja, havia uma relação hierárquica entre territórios que muitas vezes refletia a relação hierárquica entre os reis, príncipes, o que fosse desses territórios. E isto é difícil de compreender nos dias de hoje. Foi um processo depois de limpeza, digamos, política, que levou depois à situação atual em que todos os territórios fazem parte de um país, com algumas exceções um pouco, por exemplo, Gibraltar no fundo ainda é um resto destas, as colónias que restam são um resto destas hierarquias, mas há, ou seja, há uma situação atual muito diferente daquilo que tínhamos há
há 500 anos. Depois, o próprio conceito de independência. Nós falamos dos países independentes, falamos que Portugal é independente do século XII. A noção de independência é também muito recente. Começou a ser falada com a independência dos Estados Unidos, depois foi reforçada com a guerra de independência da Grécia no início do século XIX. Esta ideia de que os países, que a independência é algo para o qual se deve lutar e que é algo muito, muito, muito bom e que cada país teve uma certa data de independência. Isto também é um pouco anacrónico se andarmos para 500 anos para trás. Por isso, por exemplo, quando Portugal passou a ter um rei castelhano, ninguém pensou que isto era uma perda de independência, não era um valor. Depois, sim, se calhar este processo levou a que os portugueses quisessem ter novamente uma dinastia própria. No fundo é essa a questão, ter uma dinastia própria para o nosso reino e não partilhar o rei com outros reinos. Já na língua, por exemplo, Camões, é sabido, importou muitas palavras do castelhano. Ora, isto hoje, nós vemos isto porque também estamos influenciados por uma visão da língua que bebe muito também ao nacionalismo que surgiu e que se reforçou e que ganhou ideologicamente nos últimos 200 anos. Nós vemos a língua também como algo que deve ser protegido, muitas vezes das influências externas, por mais impossível que isso seja, na verdade. Ora, na altura não era assim. O castelhano tinha muito prestígio, por isso importar palavras do castelhano era dar força ao português, era importar palavras de uma língua prestigiada e o português ia ficar a ganhar muito com isso, ainda por cima eram línguas próximas, portanto a importação não era assim tão difícil, portanto não havia problema nenhum para Camões em importar essas palavras, estava no fundo a reforçar o português com esse valor que vinha do castelhano. Isto também ou seja, é difícil de compreender, nós temos dificuldade em pôr-nos a pensar desta maneira, mas é o que havia na altura, ou seja, nós vemos como um poeta que estava a escrever uma epopeia nacional não tinha qualquer pudor em ir buscar palavras à língua do lado, à língua de prestígio, ainda por cima a língua supostamente do inimigo histórico. E reparemos, se lemos com atenção, que o inimigo histórico, na altura, não era, certamente, a Espanha. A Espanha era um termo geográfico. Camões diz que nós vinhamos de Espanha, está nos Lusíadas. Os portugueses eram uma gente forte de Espanha. Anacronismos subtis, a ideia de Itália. Nós, claro que a Itália já existia na altura, enquanto também uma entidade geográfica, mas também cultural, tal como a Península Ibérica, e esta Espanha geográfica também as pessoas tinham uma certa ideia de uma certa comunidade cultural, portanto Camões, claro que sentia afinidade com os castelhanos culturalmente, embora fossem inimigos da dinastia, das várias dinastias portuguesas, mas a Itália também era uma unidade cultural, mas não era um Estado. Não era. Nós hoje temos dificuldade em pensar nisto, mas a Itália, o país, lá está mais uma vez a utilização da palavra país, o país Itália tem pouco mais de 150 anos. Na altura não era certamente um país como Portugal já era, na verdade. Não usávamos o termo país, mas Portugal já funcionava como país, já tinha uma certa unidade que se manteve depois ao longo do tempo e por isso nós conseguimos identificar o nosso país atual com esse país de há 500 anos sem grande dificuldade. Itália não tinha essa unidade que só foi, essa unidade soberana que só passou a existir no século XIX. E pronto, foi um pequeno episódio só por causa de uma página de um livro, é o que os livros fazem, não é? É também a sua força. Um livro com uma só página consegue pôr-nos a falar durante muito tempo. Bem, não foi muito tempo, foram aqui uns minutos, mas ficámos com esta ideia, ou conversámos um pouco sobre esta ideia do que é um anacronismo subtil. Muito obrigado e até amanhã.